Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu quero tratar ainda na série Desigrejados, ou Ex, sobre essa questão, e no vídeo de hoje quero tocar no tema Igreja, comunidade dirigida pelos dons do Espírito. Igreja, comunidade dirigida pelos dons do Espírito Santo. Inicio o nosso vídeo exatamente com uma frase que gosto muito, aliás, que diz assim: o Evangelho em seu estado puro é simples, mas o Evangelho em seu estado institucional se torna complexo. Então, não sei se você viu o primeiro vídeo dessa série. Se você não assistiu, assiste lá, onde eu trato exatamente do momento da institucionalização da igreja cristã e, como falei, muito mais para sobreviver do que necessariamente para exercer a sua natureza. Então, dentro dessa discussão a respeito dos desigrejados, eu quero falar três coisas no vídeo de hoje. Primeiro, a igreja não é uma empresa. Quero tratar da realidade espiritual da igreja. Segundo, quero tratar um pouquinho a respeito da liderança cristã e falar no vídeo de hoje sobre o que é de fato a liderança e como funciona o governo da igreja e a hierarquia da igreja, que é algo também que muitos desigrejados trazem como uma questão a ser resolvida. A igreja se transformou numa hierarquia, numa pirâmide, essa estrutura piramidal da igreja. E quero falar hoje também, para terminar o vídeo, sobre a lei de Cristo é o amor e a graça. A lei de Cristo é o amor e a graça. Então, nosso tema geral: igreja, uma comunidade dirigida pelos dons do Espírito Santo. A igreja, portanto, desde o seu início, ela se organizou em torno da ideia dos dons. Aquilo que fervia na igreja, aquilo que acontecia na igreja, era a manifestação de dons. Não havia, portanto, ali cargos, ofícios, não havia espaços definidos a pessoas. O que havia ali eram dons que se manifestavam na reunião da igreja. Isso é muito interessante, porque tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento, os ofícios, foram trazidos para o Novo Testamento como dom. Inclusive o próprio ofício profético, que era algo muito forte no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento já é um dom, já é o dom de profecia, já tem outro sentido e um outro conteúdo. E voltando à nossa fala inicial, de que o Evangelho em seu estado puro é simples, o que aconteceu foi que, no decorrer do processo, a igreja institucionalizou-se e transformou-se, principalmente na modernidade, em uma empresa. O primeiro tópico aqui do nosso vídeo de hoje é exatamente isso. A igreja não é uma empresa. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade dirigida pelos dons. Quando falamos sobre esta forma de administração empresarial, esta forma corporativa de administrar a igreja, estamos falando sobre algo que veio acontecer na modernidade. Como eu falei no primeiro vídeo, no vídeo de hoje eu quero tocar um pouquinho sobre esse início do processo da modernidade, quando este modelo empresarial, de fato, começou a ser usado para administrar igrejas. No entanto, esse modelo racional, esse modelo que busca por uma previsibilidade, que quer de fato estabelecer metas, controle, que quer administrar, fez com que a administração, a institucionalização, se transformasse em algo muito mais importante do que as próprias pessoas e do que os próprios dons. Por isso, eu afirmo a você, sem medo de errar, quando tratamos da igreja como uma empresa, estamos pecando contra o corpo de Cristo, porque a natureza da igreja é espiritual. A administração da igreja é algo que deve ser feito de forma espiritual. Esta realidade da igreja, essa realidade faz com que a igreja não seja uma instituição, mas uma organização. É óbvio, a igreja ela é organizada, mas o que organiza a igreja? A relação da igreja com o Espírito. São os dons do Espírito Santo, obviamente, no corpo de Cristo. Assim, essa palavra instituição é uma palavra que não cabe, porque ela traz uma cultura empresarial. Ela traz um empreendimento.
uma cultura institucional que começou a acontecer, infelizmente, na modernidade, que é a cultura dos resultados. É a cultura das metas. Então, dentro da igreja, a igreja começou a assimilar ou a ser influenciada pela forma de administração e começou, então, a trazer para si esta forma mais empresarial de administrar a sua estrutura. E entramos aí em pontos muito importantes, como ponto fraco, ponto alto da igreja, pontos a melhorar, análise de concorrência. Pasmem vocês, meus queridos, igrejas que fazem análise de concorrência com outras igrejas. Ora, isso é um absurdo total, mas é a forma de administração empresarial. Portanto, não nos assusta que igrejas façam análise de concorrência, análise de mercado, metas, se deve bater metas. Ora, a igreja é uma realidade espiritual, ela não deve ser tratada como algo empresarial. Óbvio, temos boas formas de organização da igreja, boas formas de administração da igreja, mas que não ferem a natureza espiritual da igreja e que não deturpam a sua essência, que é a organização por meio dos dons. Isso é muito importante porque na igreja, então, não existem cargos, não existem ofícios. O que existem são dons. É o Espírito se manifestando por meio das pessoas. O que é o dom? O dom é a manifestação do Espírito, da pessoa do Espírito. Quando esse Espírito se manifesta, ele se manifesta por meio dos dons. E o maior dom é o próprio Espírito, a presença dele. Quando administramos pessoas, quando administramos a igreja como empresa, nós estamos sim diminuindo, matando determinados dons que, obviamente, deveriam fluir naturalmente no corpo de Cristo, mas que pela administração empresarial acabam sendo tolhidos. Então, o primeiro problema que eu vejo na questão dos desigrejados é exatamente esta crítica que se faz à igreja enquanto empresa. Não a igreja como igreja, mas a igreja enquanto empresa. Segundo tópico do nosso vídeo de hoje é a respeito da liderança espiritual. Algo muito importante, algo essencial, é que a liderança da igreja seja espiritual. Que os líderes dessa igreja não administrem, não governem do ponto de vista da hierarquia, do ponto de vista do cargo, do encargo, mas pelo dom que esse indivíduo exerce. Então, nós temos na igreja determinados ministérios chamados ordenados e determinados ministérios chamados leigos. Os ministérios ordenados são aqueles que são reconhecidos como ministérios para a igreja. E os ministérios leigos são como que ministérios menores dentro desta igreja. Então, olhe o absurdo que a institucionalização trouxe. Esses ministérios maiores e ministérios menores. No contexto do Novo Testamento, no contexto bíblico, no contexto da natureza da igreja, no contexto da teologia paulina, essa igreja que vive como corpo, ela não tem este tipo de separação de ministério leigo e do ministério que de fato é ordenado, que é reconhecido. Isso não existe. Todos os ministérios são criados pelo Espírito e, na verdade, o exercício do dom espiritual é que faz com que o ministério exista. Uma pessoa tem dons, ela exerce, portanto, ali existe um ministério. Todos eles são exatamente iguais. E não há nenhuma hierarquia neste corpo, não há gradação de importância. Essa foi a tônica da Reforma Protestante. Todos somos ministros, todos somos sacerdotes, e há só um, que é Cristo, que é o cabeça sobre a igreja. A liderança da igreja, então, não é organizada a partir daquela noção de pirâmide, aquela noção de Hans Kelsen, economista, de pirâmide, onde o líder está em cima e lá embaixo está as pessoas humildes. Não. No cristianismo, a pirâmide se inverte. O líder, ele está embaixo. É aquele que serve, é o menor. Então, no cristianismo, no reino de Deus,
A liderança é exatamente o contrário do que nós percebemos hoje. O líder é o menor, é aquele que serve a todos, é aquele que lava os pés, e não aquele que é servido ou que é honrado. A honra no reino de Deus é servir. A honra no reino é lavar os pés dos irmãos. Essa é a honra que um verdadeiro líder exerce dentro do reino de Deus. E o último tópico do nosso vídeo é que a lei de Cristo é o amor. Falamos sobre dons. Os dons é que organizam a igreja, não há uma instituição humana, mas há uma organização espiritual, porque a natureza da igreja é essa. A igreja é um corpo místico, a igreja tem uma natureza espiritual e não empresarial. No entanto, a grande lei de Cristo, que rege toda a igreja, é o amor. Quando falamos sobre amor, estamos falando sobre a capacidade de doação, de dar. E não só dar algo, mas dar de si. Doar-se a si mesmo. Quando falamos de graça, estamos falando sobre a capacidade de autoaceitação. De autoaceitação e de aceitar o outro. A capacidade de aceitar o próximo. A graça, ela aceita, ela acolhe, ela submerge no mundo do outro a ponto de compreender o que o outro está vivendo e saber os limites que o outro tem e, ainda assim, amar e aceitar aquele indivíduo. A igreja, portanto, é a comunidade que vive a lei de Cristo, o amor e a graça. Assim, a igreja vive não num sistema de exclusão ou de competição ou de hierarquia. A igreja vive baseada nesses dois fundamentos que Cristo ensinou, amor e graça. A igreja é uma comunidade de amor e de graça. Se assim vivermos, viveremos uma experiência de fato cristã. Se assim vivermos, viveremos uma experiência de fato debaixo da ética de Cristo, debaixo da lei de Cristo, que é o amor e a graça. Sem a prática do amor e sem a prática da graça, a igreja jamais exercerá a sua natureza.